Essa é uma exposição sobre a produção de mobiliário do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, especialmente no seu período moderno, isso é, a partir dos anos 50. Mas é importante lembrar que o Liceu nasce no fim do século XIX em São Paulo, patrocinado pela elite paulista que estava promovendo um processo de industrialização, então com o objetivo de criar mão de obra para a indústria, mas era justamente uma mão de obra informada pelo artesanato. E era qualificar para a lavoura, qualificar para a indústria, qualificar para os ofícios. Era um projeto amplo, porque era uma sociedade beneficente, ninguém pagava um tostão para estudar e tinha a formação básica junto com a formação do ofício. E o liceu participa, ele toma parte num período de grande transformação da vida brasileira, notadamente da sociedade paulista. Ele toma parte como um dos agentes. E quando você fala liceu, você não está falando de um sujeito, um indivíduo, um artesão. Você está falando de um sujeito coletivo. O que é interessante pensar, quando a gente olha para os móveis do Liceu dos anos 50, 60 e para frente, é que já é uma época em que o Brasil está, assim como no mundo, assistindo à produção de autores, né? O design autoral, como do Tenreiro, como do Sérgio Rodrigues, como do Zalzupin e tantos outros, e, no entanto, a produção do Liceu se mantém ainda aquela produção coletiva e anônima, isso é, de mestres e artesãos que trabalham juntos em cima de certos padrões. Eram obras coletivas, né? Então, não tinha um autor. O autor é o gesto do sujeito que está fazendo uma parte do móvel. Diz o Severo que todos os aprendizes eram instados a fazer o móvel inteiro, por completo, talvez não a tapeçaria, mas eles sabiam fazer desde a perna até o estofado, até o espaldar, né? Sabiam fazer o móvel inteiro. Então, se dá uma bancada para um aprendiz, ele teria aparentemente que ser capaz de montar um móvel no todo. Não dá para saber se o estilo vinha com ele ou se ele aprendia na escola, porque se eles estavam vindo com uma tradição, né, familiar, quem sabe eles não aprenderam com os pais antes, né? Alguns eram litógrafos, alguns já tinham ofícios, né, eram fotógrafos, eram decoradores, eram pintores, então entalhadores. Pode ser que tenham aprendido com os pais, não sabemos. Então tem uma espécie de caminhada pelo design autoral, né, da produção de mobiliário para um lugar da arte que hoje em dia é o lugar do autor e que envolve uma certa fetichização do produto. Quando a gente olha hoje para o Liceu é interessante porque a produção do Liceu oferece uma espécie de contraponto a essa fetichização, né, em nome de um padrão antigo que era esse da produção horizontal coletiva e anônima. Então esse é um grande interesse, inclusive, na SP Arte, de se pensar essa produção. O trabalho desenvolvido no Liceu vem de um coletivo e a gente aqui na galeria também, a gente vem de uma reunião de artesãos, profissionais ligados com o mesmo fim. Então a gente faz essa associação. O nosso acervo desses mais de quase 20 anos de história reúne várias peças do Liceu, onde a gente observa o trabalho de artesãos com técnicas de marcenarias específicas e que você consegue, por conta de alguns encaixes e algumas formas construtivas, perceber que esse móvel moderno, o quanto que ele foi importante. Então, essa relevância de trazer isso para o público hoje, que nos motiva, né, a estar aqui hoje com esse mobiliário tão importante.